Aê, vamos falar de Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação de temas de redação. E hoje a gente vai analisar o tema de redação que foi o mesmo para o Enem PPL, que é o de Pessoas Privadas de Liberdade, e também a reaplicação. A gente vai analisar o tema que apareceu com essas seguintes palavras, que foi o reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. São palavras que podem talvez confundir você pelo fato de não aparecer problemas, desafios, caminhos. Isso que você tem que levar em consideração é que o Enem, ele é muito mais importante você saber que o tema ele existe e há alguma coisa que faz com que impeça com que o tema ele seja melhor ou que ele tenha uma solução completa. E a gente vai analisar aqui primeiro os textos motivadores para você poder entender como que você poderia construir essa redação. Para você que nunca viu uma redação de Enem, num estilo oficial, você pode talvez entender primeiro que há uma dificuldade de você entender as palavras do tema por você só olhar o tema. Tem muita gente que escreve redação de tema de Enem sem olhar os textos motivadores? Tem. Isso significa que a pessoa pode tirar uma boa nota? Pode significar. Porque a redação do Enem, ela já é meio modelada. Então você já tem o que você escreve na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Os temas, eles são meio parecidos, então você sempre consegue falar que existe uma lei que defende um tema, porque existe sempre uma lei que defende um tema, tem um problema que a sociedade não consegue valorizar esse tema, tem também o governo que participa nessa situação e não consegue melhorar completamente, então os temas são meio padronizados. Então quando você olha para esse tema, a primeira estratégia que você tem que ver é o texto motivador número 1, porque ele vai explicar o tema para você. Vamos dar uma olhada primeiro nesse texto motivador número 1 para entender o que seria esse reconhecimento das mulheres às ciências da saúde. Então a gente tem aqui: vinda de uma família abastada, viúva e irmã de militares, Ana Nery foi contratada como enfermeira para auxiliar o Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e permaneceu atendendo feridos e enfermos durante o conflito da Guerra do Paraguai até 1870. Na época, mãos com doenças ameaçavam a saúde dos soldados, mas Ana conseguiu transformar a realidade sanitária dos locais onde trabalhava, impondo condições mínimas de higiene para que essas doenças não se alastrassem e para que as pessoas fossem tratadas com segurança, atendidas. A sua história, que está documentada no Museu Nacional da Enfermagem, fundado em 2010, a trajetória de Ana Nery é semelhante à de Florence Nightingale, que consolidou seu trabalho de cuidado na Guerra da Crimeia e fundou a enfermagem moderna no século XIX. Então o que esse texto motivador número 1 está fazendo? A primeira coisa é que a gente tem aqui o fato da história de quem foi Ana Nery, que a gente tem como ela dá contribuição no Exército Brasileiro, também na Guerra do Paraguai, mas mais importante, essa questão do reconhecimento. Existe um museu a qual está documentada a sua história. Então ela é uma figura histórica, ela tem um reconhecimento de que participou. Então a primeira coisa que a gente já pode pensar é: por que mesmo com um museu e por que mesmo com sua importância, com a sua relevância histórica, por que ainda hoje a gente tem que as mulheres no ambiente das ciências da saúde não possuem seu reconhecimento válido? E aí pode até surgir uma dúvida: poxa, Lê, eu não sei nenhum tipo de repertório específico para essa redação. Eu poderia usar esse daqui falando do museu e da Guerra do Paraguai? Claro que você poderia. Lembre-se que os textos motivadores estão ali para te ajudar, eles não são seus inimigos. O que acontece, que tem muita gente que tem medo, é de perder ponto por usar os textos motivadores. Segundo o manual do corretor de redação, o que você não pode é copiar a redação. Então, caso você escreva que existe a Ana Nery, que foi uma enfermeira que participou da Guerra do Paraguai, é uma coisa. Mas agora, você copiar assim, ó: vindo de uma família abastada, viúva e irmã de militares, Ana Nery foi contratada, aí é marcado como cópia. E aí realmente você perde pontos e essa parte ela é retirada da sua redação. Então quando você for utilizar a parte do texto motivador, utilize de forma que você está utilizando outras palavras, ou sinônimos, ou uma informação. Lembrando que na competência número 2, você ganha 200 pontos por usar repertório que não estão nos textos motivadores, mas você não é proibido de usar as informações dos textos motivadores. E no texto motivador número 2 temos que a pesquisadora Adriana Mello foi pioneira na identificação da relação do Zika com a microcefalia. 5 anos após o surto no país, ela ajuda famílias com um projeto singular na Paraíba e diz que ainda há muito a aprender sobre a doença. Infelizmente, o interesse internacional em pesquisa diminuiu muito, reclama Mello, porque o Zika não chegou ao mundo rico, não chegou à Europa e aos Estados Unidos. Perdeu-se totalmente o interesse pelo assunto. Para ela, é uma negligência, uma vez que o vírus Zika continua causando novos casos de microcefalia em crianças.
Então o que esse texto motivador número 2 já começa a ajudar a gente? Temos conhecimento, então, da parte histórica da mulher participando na saúde, na história do Brasil, como é o caso da Guerra do Paraguai, e agora temos aqui, então, o fato da negligência. Então a saúde vista como uma questão que ela é comercializada. Então a gente já poderia fazer até uma outra tese que poderia ser não só que existe o reconhecimento, que tudo bem, a gente tem museu, a gente tem esse fato de que tem a história documentada, mas isso não é o suficiente para que haja um reconhecimento. E aí uma outra tese que a gente poderia construir também, que é a parte da saúde vista como quesito de dinheiro, como visto de uma visão mais capitalista. Então a gente tem essa coisa de que a saúde ela perdeu o intuito de como ele é um direito a todo mundo para virar um produto. Porque a gente percebe que se há uma negligência por parte dos países que não são ricos, que não são desenvolvidos, e o Brasil, que é um país emergente, que sofre com essa doença e precisa ser estudada, a gente tem uma negligência no fato de que a saúde é uma matéria para um quesito de que é ganhar dinheiro e não de garantir um direito a todos. E no texto motivador número 3 temos: a vida de uma médica entre 6 hospitais e 3 filhos durante a pandemia. Entra em casa pela porta dos fundos, higienizo as mãos com álcool gel, tiro a roupa na lavanderia, coloco direto na máquina de lavar, sigo para o banho, agora é minha rotina. A pior parte é a de não chegar perto das crianças. Saindo do banho, vejo que há 2 ligações não atendidas. Retorno a primeira. Uma amiga, cardiologista, conta que não vai conseguir voltar ao hospital para atender de um paciente. Ele já vinha apresentando um quadro, moleza desde sábado, mas como nós, médicos, estamos habituados a fazer, ignorou os sintomas por serem leves, tirou um cochilo hoje à tarde e acordou com febre. Ela me contou que atendeu um paciente 4 dias atrás que estava com febre, depois de voltar de uma viagem. Ele fez o teste e hoje recebeu o resultado, positivo. Até perceber o risco, o contato já havia acontecido. Pedi para ela fazer um exame para Covid-19 e ficar em isolamento domiciliar. Aqui já temos um outro ponto que pode ser apresentado no fato de reconhecimento da mulher na ciência da saúde, que é de que, primeiro, a mulher ela fala no começo do texto de como que o grande ponto não é nem voltar para casa, não é nem esse processo, mas é não poder chegar perto das crianças. Por quê? Porque ela é um risco de contato, no caso da pandemia, para que os próprios familiares estejam correndo esse risco também. Então essa dupla jornada, que não necessariamente aparece no texto, de que ela é não só uma enfermeira, não só uma pessoa que trabalha na saúde, como também uma médica, mas também ela é uma mãe, ela também faz parte de um grupo social, o qual, se formos perceber nessa situação, é negado. Então a gente percebe que essa jornada que existe da mulher em um serviço, ela é sempre injusta, porque tem essa questão que a gente poderia talvez extrapolar, não por conta da leitura, porque a gente está vendo aqui que no texto está falando da jornada de 2 médicas. Ela faz essa questão que existe da família, apesar disso não ser o foco do texto, mas para poder falar de como é difícil esse trabalho, porque ela é sempre um vetor, ela é sempre uma pessoa que ela pode entrar em contato com a doença e passar para os familiares. Tudo bem que isso não é um quesito que necessariamente seria visto só para as mulheres, mas isso também poderia ser visto para os homens no quesito que a gente tem de contaminação. Mas o ponto que eu quero que fique interessante aqui é de que é especificamente da mulher essa questão que existe da visão de mãe, dessa visão de família. E por último, temos esse quadrinho, essa charge do Banksy, que aparece uma criancinha, então aparece um menino brincando com uma boneca enfermeira. O que a gente poderia identificar com essa imagem especificamente? Bom, a primeira coisa que ele tem é essa coisa de ele estar segurando no topo, e que também a gente tem os outros super-heróis que estão guardados num cesto, ao fato de que a gente poderia analisar essa situação especificamente no fato do reconhecimento como uma questão de exemplos. Por que a gente tem uma dificuldade em reconhecer mulheres nas ciências ou em qualquer outra situação? Pelo simples fato de que, como faltam exemplos, a gente não consegue realmente fazer essa valorização. Não estou dizendo que não há mulheres trabalhando na ciência, não estou dizendo que há uma falta de mulheres na ciência e na saúde, mas a falta da gente conseguir valorizar vem por justamente a gente ter cada vez menos exemplos que são colocados como imagens. Se eu falo para vocês uma imagem de um médico, é muito fácil vocês conseguirem reconhecer, porque a gente tem não só nas séries, não só nas televisões, não só nos filmes, e pior, quando a gente tem a imagem de uma mulher, ela é relacionada na ciência porque o pai dela era médico, então tipo assim, não é porque simplesmente ela queria ser médica. Talvez a gente tenha até o caso de Grey's Anatomy, que a gente tem realmente uma protagonista feminina,
mas perceba que a maioria das histórias que a gente tem de pessoas que trabalham na área de medicina em séries e em filmes são homens, e esses homens geralmente não falam o porquê eles são médicos, e se tem uma protagonista que ela é feminina, se ela é uma mulher, o que sempre vai acontecer é: ah, o meu pai ele era médico, então por isso que eu virei médico. Então sempre tá voltando para uma figura masculina. Bom, dado o tema, a gente vai falar de alguns repertórios que você poderia ter pegado das questões da prova, caso você não conhecesse nada desse tema. Eu vou falar aqui de repertórios que você vai ver nos exercícios que tinha no Enem, que é uma coisa que você pode fazer. Porém, lembre-se sempre da questão de copiar as palavras, de fazer uma cópia e não uma paráfrase. O primeiro deles é a questão 63, que é uma questão de história. Ela faz uma questão falando do antigo regime, ela faz uma questão da história do Brasil, porém existe uma parte muito importante que é a fala da Constituição. Então aqui você pode falar da questão de você poder falar da valorização, da questão da história, da questão da educação e também do bem-estar, que você poderia também pontuar, como quesitos que são importantes a todos os brasileiros. E como isso se afasta quando a gente fala da questão do reconhecimento das mulheres nas ciências da saúde, a partir do momento que elas não são valorizadas, elas não têm boas condições de trabalho, não há uma valorização na representação delas, ou até mesmo no reconhecimento delas. Você pode trabalhar de várias formas esse tipo de repertório, não precisa ser tão específico. Na questão 74, que também fala da parte de história, fala-se da parte do Rio de Janeiro, como também ela foi uma cidade muito suja no momento. Se você for lembrar do que a gente viu nos textos motivadores, tinha também uma referência falando da Guerra do Paraguai, que a gente analisou da parte das condições mínimas de saúde e de higiene para poder interagir. A gente pode lembrar isso de uma forma paralela com a questão da revolta da vacina, ou seja, de como foi importante uma sistematização de como se faz todo um modelo de saúde que precisa ser seguido com as pessoas. Claro que a revolta da vacina não tem como uma das grandes figuras uma mulher, mas você pode falar como existe uma importância de se reconhecer fatos históricos e se reconhecer importantes fatos do passado para que a gente tenha um reconhecimento e uma valorização hoje, o que pode ser feito em paralelo com as mulheres nas ciências da saúde. E por último, numa das partes que a gente tem na questão 23, na parte de literatura, a gente tem o Mário de Andrade com o seu poema Descobrimento. Existe uma questão da revisitação histórica da parte da construção da nacionalidade e da identidade brasileira, que também se faz importante quando a gente vai analisar o tema sobre o reconhecimento da mulher na ciência, da saúde. Por quê? Porque quando a gente tem esse reconhecimento, a gente tem essa revisitação histórica, a gente consegue valorizar agora e ter uma identidade nacional que faz sentido e que é reconhecido. Então a gente poderia também fazer essa outra comparação com o tema. Agora, de repertórios que você poderia ter de fora da redação e que eu acho que poderiam aparecer na sua mente com uma certa facilidade, eu acho que o primeiro deles não tem nem como a gente não dizer, que é o fato da série do Grey's Anatomy. Uma coisa que poderia ficar bem clara pra você, que talvez já tenha maratonado essa série umas 79 vezes, e inclusive escreve nos comentários pra mim, por que essa série é tão assistida por todos os meus alunos? Eu queria muito realmente aprender por que essa série é tão legal, e todos os meus alunos assistem, e eu fico tipo assim, mano, mas como que é tão legal, pelo amor de Deus? Escreve nos comentários tentando me convencer a assistir essa série também, porque eu não entendo. Bom, a gente tem como várias pessoas trabalhando num hospital, mas a gente tem como figura central o trabalho das mulheres também. Não só como as enfermeiras, mas também como também as doutoras. E aí a gente poderia fazer essa análise também, colocando no panorama brasileiro. Lembrando que um repertório que ele fala de uma série americana não tira pontos de você. Inclusive, se você errar o nome, sei lá, você escreveu Grey's Anatomy, só que em vez de você colocar um E, você colocou um A. Ou você esqueceu de colocar um apóstrofo. Isso não configura como erro na sua parte de escrita. Você não perde pontos de repertório por isso acontecer. Um outro repertório que também poderia ter aparecido na sua redação foi o filme Radioativo. Ele fala da história da Madame Curie, que também tem uma questão que ela descobriu 2 elementos que tem na questão da tabela periódica, mas também que ajudou no tratamento de várias questões de saúde. Há também uma questão que fala como também teve o desastre de Chernobyl, e também como isso aconteceu com outros problemas de saúde também, assim como também a própria saúde dela foi defasando, o problema também do reconhecimento dela na parte das ciências, que todo momento ela é recusada e ela só é aceita por conta do nome do marido. Então isso é uma coisa que você também poderia fazer em comparação, colocando como o cenário que vivia Marie Curie é parecido com várias trabalhadoras na área de ciências na saúde no Brasil. Um
Um outro repertório também que você poderia ter utilizado é a série Sob Pressão, que conta, né, é uma série brasileira que fala da questão de vários médicos lidando com a área de emergência que tem do Hospital Público Brasileiro. Você poderia ter falado da questão da doutora Carolina, você poderia também ter falado da questão mais geral, como é a situação de se trabalhar no hospital brasileiro. Porém, lembre-se que a questão de repertório, ele sempre faz com que, mesmo que seja um repertório específico, né, você achou certinho para colocar sobre o tema, ele tem que ser bem colocado, ele tem que voltar sempre a todas as palavras do tema. Não adianta você só colocar esses repertórios que eu te falei, que aí você ganha 200 pontos. Você tem que falar como é parecido com a situação, como que ele é igual, como que ele é o oposto, né? Ele não deveria ser assim, ou como ele é assim, e você explicar a situação de por que ele se encontra assim. Inclusive, você que escreveu ou você que vai escrever, que tipos de repertório você usaria nessa sua redação? Escreve nos comentários para eu poder saber. E por fim, uma proposta de intervenção que você poderia ter escrito. Nessa questão que a gente tem desse tema, a gente pode perceber que várias vezes há a questão da parte do reconhecimento, da parte da exemplificação, na questão de uma revisitação sobre o passado. Poderíamos acionar com facilidade o Ministério da Educação, falando de campanhas. Poderíamos também ter falado do Ministério da Saúde, que também poderia trazer projetos com o Ministério da Educação, ou a mídia também, né, ou as escolas, para poder trazer semanas de conscientização, ou criar-se também um mês que fale sobre as pesquisadoras da áreas da ciência que existem no Brasil, para poder dar uma valorização. E nesse quesito que a gente pode inserir, né, essa informação em propagandas, em anúncios, em vídeos, para a gente poder ter mais exemplos, mais explicações e mais holofote. Eu quero que a todo momento você entenda que quando eu falo da falta de exemplificação, não é que não existem, existem, mas o ponto desse tema de redação é, mesmo que exista, a gente não reconhece. Então o ponto é, a gente está falando a todo momento de como não é valorizado. Então essa questão da valorização, ela é diferente de existir exemplos. Então a gente tem os exemplos, porém eles não são reconhecidos ou não são valorizados. E aí, a partir disso, lembre-se que sua proposta de intervenção, ela pode tanto resolver os dois problemas que você apresentou na sua redação, como apenas um. A proposta de intervenção, ela não tem que resolver os dois problemas. Tem muito professor aí que eu tô vendo na internet, tô de olho em você, falando que tem que ter duas propostas de intervenção, senão perde ponto da competência 3. Isso aí não existe. E agora, a minha opinião, que praticamente não deve valer nada. Eu achei esse tema muito legal, eu achei esse tema muito interessante, eu tô gostando de onde os temas do Enem estão seguindo. Eu tô gostando bastante dessas questões que a gente tá falando agora, né, de invisibilidade, registro civil, que a gente tá falando da valorização da mulher na área da saúde. É um tema que eu não esperava acontecer falando sobre saúde, na questão ainda mais de uma pandemia. Já é o segundo tema que temos de toda a história do Enem falando sobre saúde especificamente. Eu não esperava. Eu fiquei muito feliz porque dá pra falar de vários repertórios. E aí, eu acho que esse que é um dos problemas que pode acontecer com você escrevendo esse tema de redação. Você pode ficar muito empolgado com o tanto de repertório, o tanto que você sabe sobre luta do feminismo, sobre a área da saúde, ou você reconhecer alguém que trabalha ao seu lado. E aí é por isso que eu tô toda hora falando que não é que não exista, é que não tem a valorização. Porque você pode conhecer uma tia, uma prima, a sua mãe, ou alguém muito próximo a você que trabalha na área da saúde, que é uma enfermeira, que é uma doutora, ou que trabalha na área de administração. E aí você pode ficar falando, ah, mas tem a minha mãe, como que você tá falando que minha mãe não é um exemplo? eu não tô dizendo isso, mas esse é o problema, você fica tão imerso na questão de um tema, que aí se perde na discussão de falar qual que é a origem, qual que é a causa. E aí que causa o problema. Muitas redações podem se perder de tanto querer colocar repertório e problema e não focar em apenas dois problemas e focar no repertório só. Então tome cuidado no quanto você sabe sobre esse tema. Você não é limitado no quanto você sabe com aquelas 30 linhas. Então foca 2 teses, 2 parágrafos explicando bem essas teses e um repertório para cada um e tá feito. Não adianta você colocar 4 teses, você colocar 5 teses. Então não adianta você falar, é ineficácia do governo, é falta de investimento, é falta de valorização e falta de educação. Não, foque em apenas 2 problemas, porque isso vai facilitar muito a sua discussão na redação. Então esse que é o problema, é uma redação que é fácil de se perder quem vive no contexto, tanto de feminismo quanto da área de saúde. E o que você achou desse tema de redação? Você vai escrever? Você não escreveria? Você achou que teria tema melhor? Escreve nos comentários para eu poder saber, inclusive se você tiver algum pedido, uma reclamação, uma sugestão. Você quer ver algum outro tema que aconteceu do passado do Enem? Você quer saber dos outros temas de PPL?
Você quer saber algumas outras coisas como o que você fez a sua redação? Escreve aqui por gentileza. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E é isso.